nas suas finanças, na sua saúde, na sua casa, na sua mente. O autor da minha me conhece bem. Seu filho vem de Nazaré para ser a luz do mundo. Ilumina as nossas vidas, Pai. O firmamento é sua. Para ele meus joelhos se dobram e permaneço para sempre à sombra do Onipotente. Então vamos declarar que Ele reina. Oh, glória a Deus. Ele reina porque Ele é Deus. Nada é impossível para esse Deus. Ele reina. Diga, deixa Ele reinar. Ele é invencível. Reina em toda a terra. Reina em minha vida. Reina em minha casa. Reina no seu trono. O príncipe do céu, Jesus Emanuel. Ele reina. Faz assim, ó, reina em toda a terra. Reina em toda a terra. Reina em minha vida, reina em minha casa, reina no seu trono, o príncipe do céu, Jesus Emanuel, Ele reina. Assim agora, ó, Ele reina, porque Ele é Deus. Nada é impossível para esse Deus. Ele reina, Ele reina. Ele reina porque Ele é Deus. Ele é invencível. Ele reina. Vamos aplaudi-lo. Diga, Ele reina. Ele reina. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Tá bom ou não tá? Fala, tá maravilhoso, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Que bom que você veio, a graça de Deus nessa manhã. Eu tenho orado, e se você está aqui é porque a minha oração tem te alcançado, amém? Pode sentar, irmão Francisco, à vontade. Isso, aperta a mão aí, isso, em nome de Jesus. A gente tem que sempre ter um irmão do nosso lado para nos ajudar, né? Amém? Eu tenho orado a Deus para Deus despertar você a estar aos domingos na igreja. E se você está aqui hoje é porque a minha oração te alcançou, amém, Jesus? Porque você está entendendo. Tem que colocar no coração, pessoal. Domingo é dia do Senhor, em nome de Jesus. Domingo é dia de estar na casa do Pai, servindo, porque nós a todo tempo somos servidos por Ele. A todo tempo nós somos abençoados por Ele. Todo dia Ele nos abençoa com a sua graça maravilhosa, sim ou não? Quem foi abençoado essa semana aí? Deixa eu ver. Olha só, tá vendo quantas pessoas foram abençoadas? Pois é. Então, o mínimo que nós podemos fazer é vir ao domingo na igreja e dar graças, né? Graças te dou, meu Pai, porque até aqui o Senhor me ajudou, como disse o profeta Samuel. E hoje nós temos um pão do céu, abençoado, maravilhoso, que o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus Cristo. Todo último domingo do mês eu vou estar orando ao Espírito de Deus, orando a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine dentro da história do Davi, desse combate de fé que o Davi enfrentou, porque daqui a pouco você vai sair do seu lugar. Quem trouxe a pedra aí, diga, ô glória. Trouxe a pedra? Então daqui a pouco você vai vir tacar a pedra no gigante em nome de Jesus Cristo, derrubar esse gigante para a glória de Deus, vencer esse gigante, porque o nosso Deus é maior em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, vai ser especial. E aí todo último domingo do mês nós vamos estudar referente a isso, para a gente ficar ali com o coração bem aquecido e entendido do que nós estamos fazendo, né? Vamos começar o estudo de hoje em Mateus no capítulo 16. Em nome de Jesus, Mateus, capítulo 16. O príncipe do céu, Jesus Emanuel, Ele reina. Ele reina. Mateus 16, 18.
diz assim, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação da palavra, tá, pessoal? Não é sobre o Pedro em si. A pedra que ele diz é a revelação que ele estava dando ali. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É nessa parte que eu quero ficar aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás, ele sempre vai tentar. Ele vai tentar. Mas nós temos que colocar no nosso coração, as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. As obras do diabo, as tentativas, as barreiras que Satanás levantar, tentar colocar contra mim, não vão prevalecer, não vão conseguir me parar, não vão conseguir me deter. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós não podemos criar a ilusão. Muitos crentes se decepcionam na fé por causa disso. Muitos crentes retrocedem na fé por causa disso. A pessoa cria uma ilusão que ela nunca vai ser atacada, que ela nunca vai ser contrariada. Desculpe eu dizer, mas muitos crentes parecem filho mimado. Você conhece um filho mimado? É aquele filho, desculpa papai e mamãe, não quero ofender ninguém, mas não tem sempre um papai e uma mamãe que tudo que o filho quer, o que ele faz? Tem ou não tem? Ixi, parece que tem muito papai aqui mimar. Meu Deus, deixa eu me esconder atrás desse gigante aqui, que eu acho que eu entrei num caminho sem volta. Misericórdia! Aqui, quando eu fico repreendendo minhas filhas, tem as minhas filhas aqui, é cheia de vó, graças a Deus, né? Aí ficam as vó me olhando de cara torto, né? Vai mexer no celular da vozinha que tem aqui, daí fala, no meu pode. Eu falo, não, mas a mãe não deixa. Mas no meu pode. Eu falo, quer apanhar as duas? Mas aí, vamos falar, como diz o pastor Jair, voltando para toda seriedade, nós não podemos ser crentes mimados, pessoal. O pai que cria um filho mimado, ele está criando um problema lá para frente. Lá na frente, vai ter pessoas que vai dizer não para ele, e aí ele não vai entender. Como assim não? Se o meu pai sempre me disse o quê? Sim. Se o meu pai sempre disse pode, dou. Né? Eu aprendi com o pastor Lincoln Emanuel, foi meu pastor durante alguns anos, e ele disse que ele nunca disse não para as filhas dele. Eu falei, ué, como assim? Ele fala, eu nunca disse não, eu sempre digo, Deus provê, Deus proverá. Nunca dava tudo de imediato, mas também não ensinava as filhas a serem negativas. Deus proverá. E nós temos que aprender na fé que Deus proverá. Que nem sempre vai ser fácil as coisas, que nem sempre serão fáceis as coisas, nem sempre nós vamos encontrar a bonança, às vezes a tempestade vai se levantar. Se nós tivermos essa consciência, o pastor Jaime, ele costuma dizer, eu não vou ficar pedindo Golias, mas ele apareceu, não apareceu? O Davi não pediu Golias, mas ele apareceu, ele surgiu. E tinha que ser enfrentado, tinha que ser derrubado. Nós não vamos pedir problemas, mas nós temos que estar cientes que nós somos a oposição. Satanás, ele sempre vai querer se opor a nós porque nós queremos obedecer a Deus e ele não quis obedecer a Deus. Satanás sempre vai se opor a nós porque nós optamos nos sujeitar à vontade de Deus e ele não, ele quis fazer a vontade dele, ele quis assumir a vontade dele e pronto, acabou. Então ele sempre vai se opor à igreja de Cristo. Agora, uma coisa é ele se opor, outra coisa é ele conseguir prevalecer. A Bíblia está dizendo que não vai conseguir. Tentar ele vai, mas não vai conseguir prevalecer. A Bíblia conta, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto hoje, porque eu quero ir para o Davi lá, para o Golias. Mas vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, olha o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 32. No versículo 1. Diz aí.
Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Nós sempre pregamos que, independente de nós sermos fiéis ou não, as lutas virão. As dificuldades surgem na vida do fiel e na vida de quem é infiel. Lembra de Mateus 7. A Bíblia diz que vem a chuva, correm os rios, sopram os ventos, combatem contra aquela casa. Qual casa? A casa que é edificada na areia e a casa que é edificada na rocha. O fiel e o infiel. Só que a diferença é a reação. A casa que está edificada na areia, na hora da adversidade, certamente ela vai o quê? Ela vai cair. A casa que é edificada na rocha, apesar de enfrentar as mesmas lutas, porque tem crente que fica orgulhoso, pessoal. Como assim? Eu sou de Deus e estou passando pela mesma luta do ímpio? Ah, mas a Bíblia diz que passaria. Só que a diferença é que o ímpio não prevalece, mas o justo prevalece. Como que pode, pastora, tá lá o justo no hospital e o ímpio também no hospital? Mas a Bíblia não disse que não teria aflição, nós teríamos aflições. Só que você está ali para quê? Até para pregar para o ímpio se converter. O missionário fala que quando ele passou mal lá com o negócio do Covid, depois tomou a vacina, passou mal para caramba, foi internado, estava lá internado ruim. Aí chega uma médica e falou, ô missionário, você me perdoa? Né, até quebrou protocolos ali na hora. Isso me desculpa, mas é que o meu pai está entre a vida e a morte. Eu preciso pedir oração para o senhor. E aí o missionário lá, doente, o que ele fez? Orou pelo pai da doutora. O pai não morreu. Se morreu agora, eu não sei, né? Que já passou alguns anos. Mas ele lá no hospital orou pelo pai. E se Deus levou ele ali só para orar pelo pai da médica? Não estou dizendo que Deus colocou doença. Deus não põe doença em ninguém. Mas eu tenho falado ultimamente aqui na igreja que até aquilo que Satanás traz para nos destruir, Deus usa para a glória dele, que Deus não perde nada. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Satanás tentou destruir com a vida do José, com sonhos de Deus na vida do José. Olha a história que se formou, olha o testemunho que se deu. Então, a luta vem para casa na areia e para casa na rocha. Diferente é a reação e a consequência também. Então, a Bíblia diz, depois dessas coisas, ele era fiel, honrava a Deus e mesmo assim a luta veio. A gente está cheio de pessoas questionando isso na igreja. Sabe que muita gente sai da igreja por causa desse questionamento. Como assim? Eu estava fazendo tudo certinho. Como assim? Eu estava indo na igreja todo dia. Como assim? Eu orava todo dia. Eu lia a Bíblia todo dia. Como assim? Como se isso tudo evitasse o problema. Não evita, mas faz a gente vencer. A gente está forte para combater aquilo que se levanta e vence no nome de Jesus Cristo. Mas olha só o detalhe. O detalhe. A Bíblia diz que ele acampou contra cidades fortes. Detalhe. Essa cidade estava o quê? Forte. Nós temos que andar sempre o quê, pessoal? Forte. Irmãos, nós temos que andar forte. Tem gente que não se alimenta direito, aí vem uma gripe e derruba a pessoa. Esses dias eu levei, o ano passado, eu levei a minha menina maior na médica. Eu falei, nossa, doutora, bateu uma febrinha, o narizinho escorreu, eu pensei que ia gripar, não gripou. Ela falou, imunidade. Está forte. Então a gripe tentou entrar, mas não conseguiu. Retrocedeu. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu estou forte, Satanás vai tentar, mas vai dar com a cara na porta, pessoal. A Bíblia diz, por um caminho ele veio, vai ter que fugir por quantos? Por 7. Aí ele diz que intentou contra as cidades fortes. E se fosse fraca a cidade? Já era, né? Tem muito cristão fraco na fé, não pode, tem que fortalecer a sua fé. Tem que fortalecer a sua fé. Eu falo isso para você e é para mim também. Todos nós temos que fortalecer a nossa fé, porque nós não sabemos, o diabo tenta contra nós todos os dias. Então eu tenho que andar preparado, eu tenho que andar forte para combater as obras do diabo. Aí a Bíblia diz, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para... Ele tentou. O diabo é tentar, é tentador. Mas é o que eu acabei de falar. Uma coisa é ele tentar, outra coisa é ele prevalecer. O que nós vimos lá em Mateus? Que não prevalecerá.
Tentar ele vai tentar, mas a Bíblia diz que não vai prevalecer. É isso que nós temos que ter no nosso coração. O diabo vai tentar se mostrar absoluto, vai tentar se mostrar soberano, como fez aí, ainda, vamos ver um pouquinho mais ainda aí, no versículo 13. Olha só, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? O inimigo se apresenta como soberano. O inimigo se apresenta invencível. E não é assim que as lutas se apresentam na nossa vida também? Você está passando por um problema, o problema parece que vai te engolir. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê solução, você não vê saída. Ou seja, é o diabo se apresentando soberano. É o problema se mostrando absoluto. Vai me destruir, não tem saída. Ele, é porque não dá pra gente ler tudo, mas se você for um pouquinho curioso, chegar em casa, você vai ler a história toda, a afronta, mandou uma carta falando o que ia fazer com o povo, que ia destruir, que ia fazer acontecer, porque ninguém nunca tinha conseguido detê-los, nenhuma nação conseguiu pará-los, nenhum Deus das outras nações, Deus com D minúsculo, né? Deuses falsos, nenhum Deus das outras nações conseguiu nos parar. Quem você pensa que é para conseguir, que acha que vai conseguir nos parar, não vai, ou seja, é o inimigo se mostrando soberano, absoluto. E os problemas vêm assim também. Os problemas vêm assim. Um pastor nosso, ele conta que a esposa dele foi diagnosticada com um problema. Quando ele colocou o nome do problema lá no celular para pesquisar, para saber o que significava aquele problema, ele só encontrou testemunho de gente que morreu. Ele disse que começou a dar uma angústia dentro dele. Quando ele colocou o nome do problema lá para pesquisar o que era aquele problema, só encontrou relato de pessoas que tinham morrido com aquele problema. Ele disse que começou a ficar abatido, para baixo, desanimado. Aí do nada deu um estalo nele lá, o Espírito Santo deve ter dado um beliscão nele. Acorda, desperta meu filho, acorda aí. Aí ele começou a lembrar da palavra. O que a palavra de Deus dizia? O que Jesus fez na cruz? Aí começou a reanimá-lo, começou a ficar forte na fé, começou a se alegrar em Deus e Deus operou. Mas acontece a mesma coisa conosco. O problema ele quer mostrar para nós que não tem jeito, é uma dívida impagável. Aí a pessoa já se vê perdendo todos os bens, aí a pessoa já se vê até indo preso, aí a pessoa já se vê sendo envergonhado diante de todos, da comunidade, da família. Aquela coisa vai crescendo, mas eu tenho algo a dizer a respeito disso. Eu até deixei anotado aqui, já eu vou falar sobre isso. Vamos lá para 1 Samuel para você ver como que é a coisa. 1 Samuel, o inimigo tenta se mostrar absoluto. Hoje, eu coloquei essa faixa aqui para nós visualizarmos, porque nós somos muito visão, né? A gente tem que ver. Você vai ver esse gigante aqui maior que você fisicamente e você vai jogar a pedra, mas no seu espírito você também vai enxergar qual é o problema que está sendo maior que você. E você vai jogar essa pedra, a palavra que Deus está te dando, contra esse inimigo para derrubar esse gigante que aparenta ser absoluto, mas quando você enfrenta, é o que eu falei no mês passado, quando eu estava lá de trás do salão filmando, parecia que era tão pequenininho, mas quando eu cheguei aqui perto da faixa, eu falei, nossa, esse negócio ficou bem grande mesmo, né? Mas assim somos nós. Quando a gente fica olhando de perto o problema, quando nós ficamos encarando o problema de perto, a tendência é que ele cresça cada vez o quê? Cada vez mais. Mas quando você olha com a lupa da palavra, quando você olha com os olhos da palavra, você vai ver que aquilo ali não é nada. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel 17, no versículo 6. Maior é Deus, 17, 6. Diz: e trazia grevas de bronze por cima de seus... eu pulei, acho que é um... Cadê? O 5, né? Não é o 6 ainda não. Primeiro é o 5. Trazia na cabeça, o gigante, tá?
um capacete de bronze e vestia uma couraça de escarlata. Ai, de escamas. Obrigado, seu Cirico. Eu li só a primeira parte e já imaginei o restante. Minha mente está acelerada. Couraça, calma, desacelera, né? Tem uma música, desacelera, nanana. E é de escamas. Isso é porque eu estudei, irmão. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Eu até pedi, agora tá uma moda aí do tal do chat GPT, eu pedi para ele desenhar para a gente o gigante conforme essa descrição que tem aí na Bíblia. Olha só essa foto que o Luiz vai colocar para nós aí para você ver. Olha isso, pessoal. A Bíblia diz que ele carregava um capacete de bronze e essas coisas tudo pesada, né? Era para eu ter visto quanto mais ou menos, mas se bem que não, acho que não ia dar para saber, porque não tem o peso do capacete. Mas só essa parte aí do peito dele, a Bíblia diz que era um peso de 5.000 ciclos, né? De bronze. Tá lá o capacete, aí ele carregava essa couraça aí no peito, e se você assiste filme de guerra, você vê aqueles homens com essa proteção no peito mesmo, né? Essa armadura no peito, mas geralmente ela é lisa. E ainda que seja uma coisa forte, se vier uma lança, né? Poderia conseguir furar o peito, mas eu dei uma pesquisada, diz que na época essa daí era uma das mais protegidas, porque ela era a Bíblia coloca detalhe, não é à toa. Irmão, eu sempre prezo os detalhes na Bíblia, porque a Bíblia diz que muita coisa deixou de ser colocada aqui. Tinha muito mais ainda para ser colocado. Então, tudo que o Espírito Santo separou para colocar aqui é porque realmente é importante. Se a Bíblia diz que era uma couraça de escama, tem que chamar a nossa atenção. Esse homem estava super protegido. Eram pedacinhos de bronze que eram costurados ali um por cima do outro para criar o quê? Uma super proteção, ou seja, o peito desse homem era impenetrável. Como que ia matar esse homem se não podia atingir o coração, por exemplo? Se essa couraça aí o protegia completamente, né? Não tinha como entrar uma lança nessa couraça, como escama de peixe, uma por cima da outra, assim, para guardar, para impedir que qualquer coisa pontuda entrasse ali. Aí a Bíblia diz que ele carregava também, além do capacete, a couraça, ele protegia as canelas ali, a região de baixo das pernas, para que nenhum golpe baixo o atacasse ali também, totalmente protegido, aparentemente absoluto. Onde que ia atacar esse homem aí? Não tinha como que vai derrubar um trem desse aí, né? Fazer igual o mineiro, né? Como que vai derrubar um trem desse aí? Aí a Bíblia diz que ele carregava um escudo, carregava uma lança também para atacar o inimigo. Parecia absoluto, pessoal. Uma pessoa, eu estava comentando com meu esposo ontem, o exército de Israel era um exército experiente. Só participava do exército pessoas que eram experientes. Ali tinham homens experientes. Eles devem ter ficado olhando para o gigante e falando, mas como que a gente vai derrubar esse negócio aí? Como que a gente vai atacar? Mas não é assim que nós ficamos também diante de algumas situações? Como que eu vou resolver isso aqui? Como que eu vou vencer essa situação? Porque o problema se apresenta para nós invencível. Não dá para transpor isso aqui. O exército deve ter ficado olhando para o gigante lá e pensando, mas o que a gente vai fazer? Eu não imagino que eles ficaram lá tranquilos. Não dá, não tem... Eu acho que devem ter ficado pensando, mas como que nós vamos derrubar? E ainda mais com o incentivo que o Saul deu, quem derrubar vai receber a recompensa tal, de casar com a filha, de ter, ser isento de imposto, de receber riqueza. Eles tinham incentivo, mas eles não sabiam como. Eles não sabiam como. Não era a falta de querer lutar, era não saber como.
Tem coisas que parecem na nossa vida também intransponíveis e a gente fica, eu não sei como que eu vou fazer isso, eu não sei como que eu vou resolver essa situação na minha casa com um filho que virou a cabeça, um marido que virou a cabeça, que foi embora, a esposa que foi embora, um filho que se revoltou, um diagnóstico que surgiu, é uma situação financeira complicada. Eu não sei, pastor, como que eu vou ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é fácil? Gastar é, né? Rapidinho, na verdade. Rapidinho. Esses dias eu precisei ir no mercado pegar umas coisas, e precisei ir, não sei na onde. Falei, nossa, amor, ora pela sua esposa, porque rapidinho eu gastei R$200. Sem muito esforço. Falei, como que faz para ganhar 200 rápido assim? É ou não é verdade? Gastar, a gente gasta rapidinho. Mas às vezes a pessoa está lá, como que eu vou conquistar? Como que eu vou conseguir R$200 para pagar essa conta? Como que eu vou conseguir esse dinheiro para liquidar isso? Eu acho que o exército de Israel ficou lá olhando para aquele negócio daquele tamanho, falando, mas como que a gente vai sair dessa? E às vezes a gente está na mesma pele que o exército de Israel estava. Olhando para o inimigo absoluto, olhando para o inimigo soberano, que aparentemente não tem como ser vencido. Não tem como ser derrotado. Só que nós não podemos cair nessa mentira do diabo. É o que nós estamos aprendendo hoje. O inimigo tenta, mas não prevalece. E é isso que nós temos que deixar constantemente no nosso coração. Apesar de diante dos nossos olhos nós não estarmos encontrando uma saída, há uma saída no nome de quem? Há uma saída no nome de Jesus. Eu posso não estar vendo, mas há uma saída. Aí chega alguém com a visão de Deus, chega alguém com a unção de Deus, chega alguém que não dá atenção ao tamanho do problema e enxerga a saída. Nós sabemos disso. Apesar dele estar ali e ele se apresentava todo dia. E o problema é assim também. Todo dia o problema se apresenta onde? Tem gente que nem dorme. Às vezes nem dormimos pensando. Às vezes acordamos à noite pensando. Passamos o dia pensando. Deixamos o restante da nossa vida de lado pensando. A vida do exército de Israel parou ali 40 dias. Pensando como que ia fazer para derrubar aquele gigante. Porque aparentava ser absoluto, intransponível. Eu coloquei aqui, aparentemente absoluto, mas havia uma brecha. Se olharmos para o problema, ele sempre vai se mostrar absoluto. Se olharmos para Jesus, ele mostrará a testa para atacar o quê? A pedra. Se olharmos para Jesus, o que é olhar para Jesus, pessoal? É olhar para a palavra. Se eu olhar para a palavra, ele vai me mostrar a saída. Se eu olhar para o que está escrito, pode ser uma situação invencível aos olhos humanos. Se eu olhar para a palavra, Deus vai me mostrar uma saída. Para pensar comigo isso, medita comigo isso em nome de Jesus. 40 dias ninguém tinha uma ideia. 40 dias ninguém sabia o que fazer. 40 dias só admirando o tamanho, a potência e a proteção que aquele homem carregava. 40 dias. E às vezes é só o que a gente faz. A gente fica analisando o problema. Não, você tem que analisar uma solução. Analise uma solução. Procure uma saída. E a saída está na verdade, na palavra. Deus vai dar a direção. Deus, ele pode tanto fazer o sobrenatural, como ele pode nos dar uma direção de como agir para viver o sobrenatural. Deus deu a direção para o Davi, capítulo 17 ainda, no versículo 40. O que a Bíblia diz? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras, do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando. Você vê que Deus já foi dirigindo Davi. Vai lá e pega 5 pedras, Alguém ousa referir-se
ao nome de Jesus, né? E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Uma coisa que é estratégia do inimigo, sempre nas batalhas. O diabo sempre vai querer menosprezar a solução que Deus te deu. Sempre. No caso lá do Senaqueribe, rei da Síria, que se levantou contra o Ezequias tinha dado uma palavra para o povo: olha, vocês fiquem em paz, Deus vai lutar por nós, com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor nosso Deus para nos livrar, para nos guardar, fiquem tranquilos, fiquem aqui dentro e fiquem calmos. Como é que o inimigo chegou? Vocês vão acreditar no que Ezequias fala? Ezequias está guardando vocês aí para morrer. Ele tirou os deuses dos pais de vocês daí, e não sei o quê. Ficou desmerecendo o que o Ezequias tinha falado para o povo. O diabo sempre vai fazer isso, vai querer desmerecer a saída que Deus te deu. Você acha uma solução para o problema, Satanás vai começar a trazer na sua mente: ih, quem disse que isso vai dar certo? A pessoa quer investir num negócio, quer abrir uma porta, quer ingressar numa nova profissão, e aí o diabo: mas quem disse que isso vai dar certo? Você vai fracassar, você não vai conseguir, porque isso, porque aquilo, porque o país, porque o governo, porque isso, porque... É assim ou não é? Toda vez que Deus apresenta uma solução, o diabo vai tentar desmerecer aquela solução para você desanimar, para você desistir. Eu vi uma pessoa comentando essa semana que disse que uma colega estava toda empolgada porque ia abrir o negócio, né, toda contente. Aí ela comentou com 2 pessoas, aí disse que essas 2 pessoas jogou um balde de água fria nela. Não, isso aqui não vira em Tapetininga não vai dar certo. Aí disse que a menina estava tão empolgada, ficou tão desanimada. Ai, será que vai dar certo mesmo, né? Aí chegou para essa amiga dela e falou: agora eu já nem sei se eu abro mais. Como que nós podemos deixar o ser humano ter um poder tão grande assim sobre nós, pessoal? Você está convicto de que Deus falou ao seu coração, de que é para você fazer a coisa, aí alguém chega e fala que não dá certo, você desanima? Está amarrado, que isso? Está repreendido. Eu estava falando isso com uma pessoa ontem. Falei: ore a Deus e peça a Deus a direção. Deus deu. Daí não importa o que os outros vão falar. Se sim, se não, se vai ter quem apoie, se não vai ter. Problema. Deus falou, pronto, acabou. Por isso que eu tenho que andar na direção de quem? Na direção de Deus. Para que nada e nem ninguém me faça retroceder. Para que nada e nem ninguém me faça parar. O pastor Ed Wagner disse que um dia um pastor chegou para ele e falou para ele: tô aqui, irmão. Ele já deve ter contado isso para vocês. A chave dessa comunidade. Vai lá, mas eu sei que você não vai conseguir mesmo. O incentivo daqueles, né, pessoal? Força, amigo. Mas se o meu esposo olha para aquilo com maus olhos: eu acho que eu não tenho chamado mesmo, que o pastor disse que eu não vou conseguir. Acho que não vai dar certo esse negócio de ser pastor, vou voltar a ser metalúrgico. Não tinha me conhecido, ia perder muito. Se acha, né? Se eu não me achar, quem vai? Porque eu tinha falado para Deus que eu queria casar com um pastor, eu não, com todo respeito aos metalúrgicos, que Deus abençoe os metalúrgicos, mas não era com metalúrgico que eu queria casar com um pastor. Não ia ter a Radassa e a Ayla, né? Para você ver, quando você deixa as pessoas te desanimar, olha tudo que você perde. Para com isso. A gente tem que se apegar à direção que Deus deu. Deus dirigiu Davi, vai lá, pega lá o seu cajado, pega lá 5 pedras e vai. O gigante: você está pensando que eu sou um cachorro? Mostrando para ele que o problema não era pequeno, não era simples assim de resolver. E o diabo faz isso na nossa mente. Que adianta você ficar aí falando versículo bíblico? O problema é grande, não adianta ficar aí falando palavra, não. Aí a gente para de confessar a palavra. Aí a gente deixa de confessar a palavra. Não deixa.
Tá doendo? Pelas feridas de Jesus eu fui o quê? Sarado. Tá com a conta no vermelho? A Bíblia diz que eu sou filho do dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que fazendas e riquezas ele já me deu, eu sou próspero. Está com a família sendo atacada, a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre todas as famílias, desde Abraão, minha família é abençoada. Vai confessando a palavra, contra tudo e contra todos. Contra fatos tem a palavra de Deus. Não é que você vai negar os fatos, mas você vai confessar a palavra de Deus diante daqueles fatos. O diabo vai querer dizer, não adianta nada ficar confessando palavra, não. Mas se lembre, ele está querendo desmerecer o poder da palavra. Aí depende de você. Eu vou acreditar na palavra ou vou acreditar no mentiroso? Vou acreditar na palavra. Aí ele disse, por acaso eu sou cachorro? E o filisteu amaldiçoou Davi. Aqui acabou, né? Porque Davi tinha a bênção de Abraão. Quem te abençoar será o quê? Abençoado. Quem te amaldiçoar será o quê? Amaldiçoado. Perdeu aqui. Pelos seus deuses. 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é o quê? Glória a Deus. Lembra que essa guerra aí que você está enfrentando é do Senhor. É Ele que guerreia em seu favor. É Ele que guerreia. É Ele quem guerreia. Eu gosto de um louvor que a gente cantava antigamente. Que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Quem conhece? Conhece Malaodiceia? Ganhei, hein? Ela sai com cada um aqui, mas depois eu te ensino esse. É muito linda essa música. Acho que eu cantava toda a abertura de culto depois que eu aprendi a tocar. Só dava ele. Acho que o povo já até sabia. Quando eu dava bom dia, não há Deus como... Ai, ai. E ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, depois de tudo que o Davi falou, pessoal, o diabo não ficou parado lá não, veio contra o Davi. E a gente está lutando... E o diabo também está lutando contra nós. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é assim, você vai citar um versículo bíblico e o diabo já vai desistir, ele vai insistir, daí você continua confessando. Eu fazia uma visita essa semana e eu estava falando, sabe qual que é o nosso mal? Falta de perseverar. A gente fala uma coisa e não persevera naquilo que a gente está falando. Aí, tá vendo? Eu falei e não deu certo. Não, continua falando, continua declarando. Há poder nas palavras. Continua declarando o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Aí diz, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. O Davi não ficou quieto não, foi para cima também. E correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje. Aqui é a batalha da mente. Aqui é a batalha da mente. Na hora em que ele mete a mão no alforje, aí vem Satanás na mente. Mas ele falou que não é um cachorro para eu ir com ele com pedra. Será que se eu jogar essa pedra vai adiantar? Porque tudo que Satanás fala na nossa mente é para desestabilizar o nosso emocional, para a gente deixar de crer naquilo que a gente já aprendeu. Ele lança a seta. Sabe aquela história? Vamos ver no que vai dar? Ele lança para deixar a gente pensando, para deixar a gente abalado. Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou vencer mesmo? Mas o Davi não, meteu a mão lá no alforje. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma. Porque ele sabia que ia ser certeiro, não pegou mais não. Uma.
e com a funda lhe atirou e feriu aonde? E feriu aonde, pessoal? O filisteu E feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto, hein? Põe de novo, por favor, a foto, Luiz, para a gente observar uma coisa. A Bíblia diz, e atirou e feriu na testa. Todo mundo só olhava para o equipamento. Todo mundo só olhava para a dificuldade. Todo mundo só olhava para a superproteção. Está completamente protegido. Mas quando você põe os olhos só na palavra, em vez de ficar observando o problema, Deus vai mostrar onde é a saída. Quando você bate o olho nessa foto, qual que é a primeira coisa que você vê? Fala aí alguém. Fala aí alguém. Qual que é a primeira coisa que chama a sua atenção? A armadura. O que mais? Alguém outra coisa chamou a atenção? O tamanho dele. O que mais? A lança. Alguém já viu logo a lança. O que mais? O escudo. Ninguém viu que a testa dele está de fora, não? O Davi viu. Deus mostrou para o Davi. O Davi viu a testa. Às vezes a gente só vê as dificuldades. Mas com os olhos da palavra nós vamos ver a saída, a solução. Para de ficar olhando para o tamanho da lança, do escudo, da armadura. Olha para a testa. Olha para a saída. Olha para a solução. Olha para Jesus, que é a palavra. A palavra que Ele já te deu, que Ele plantou no seu coração. Não importa o que estão dizendo, o especialista está dizendo. Irmãos, eu achei lindo, eu vou falar pouco porque entendo pouco para não atropelar, mas essa semana está em alta um assunto na internet da cientista que descobriu o segredo de como curar a pessoa tetraplégica. Vocês viram isso? Quem viu? Pouca gente viu, é porque a mídia não quer mostrar essas coisas. Acessa a internet, irmão. Ah, pastor, não gosta de Facebook, não gosta de Instagram, mas você sabe que esse é o melhor jornal hoje em dia? Que esse jornal da televisão aí só fala o que eles querem. Tá lá, a cientista descobriu lá, por isso que eu falei que eu vou falar, era para eu ter visto, eu esqueci. Mas ela descobriu como curar a pessoa, inclusive um rapazinho foi no programa lá andando, ele era tetraplégico. O pessoal está mostrando ele fazendo academia. E a célulazinha lá, não sei se é célula abençoada, ora pela sua pastora, era para eu ter visto o nomezinho lá do trenzinho que ela descobriu. Tem formato de cruz, pessoal. Pesquise esse assunto na internet quando você chegar em casa. E foi uma cientista brasileira que descobriu. Tem formato de cruz. Alguém viu e sabe o nome aí? Como que é o nome do negócio? Esqueci agora. Tem formato de cruz, mostrando que lá na cruz Jesus fez o quê? Levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o nosso pecado e tudo que nos adoece. Só para lembrar a nossa geração que Ele cura sim, que Ele já curou. Que coisa linda, maravilhosa isso. Mas a gente fica olhando só para o problema, para a estrutura, para o quão difícil é o problema. O Davi enxergou a testa. A testa está livre, Deus mostrou para ele. Deus sempre vai mostrar a saída. Olha para Jesus, olha para a palavra, porque Ele sempre vai mostrar a saída para nós daquilo que hoje para nós parece invencível. O que na sua vida hoje parece invencível? Pastor, é uma situação financeira, é uma situação na família, é uma situação na saúde. Pastor, é no meu emocional, parece que eu não vou conseguir me livrar dessa ansiedade, parece que eu não vou conseguir me livrar dessa... Eu tenho uma solidão dentro de mim, eu tenho um sentimento de inferioridade, parece que eu nunca vou conseguir nada na vida. Como é que eu vou vencer isso? Achou aí, Mamilcar? Qual que é o nome? É esse nome aí que ele falou que eu não vou usar. Vocês ouviram, né? Esse trem aí. Formato de cruz. Que restaura a saúde do tetraplégico. Pessoa fica tetraplégico. O que o médico diz? Acabou. Daí para frente, ó,
É a pessoa que não mexe nada, né? Não mexe nada. Tá viva, mas não mexe nada. Tem jeito para uma pessoa dessa? Não tem. Um dia eu estava assistindo um filme. Ai, pessoa, que raiva. Eu parei com esse negócio de assistir filme por causa dessas coisas. Mas que raiva que eu fiquei naquele dia. Um filme de um homem que era tetraplégico. Aí era aquela pessoa amarga, que odiava todo mundo, que odiava a vida, que não sei o quê. Até que acharam uma mocinha para ser babá dele lá, para cuidar dele. E os dois se apaixonaram. Uma história de amor linda. No final, ele decide que ele vai cometer lá né? Como que é o nome? Hoje eu não estou lembrando o nome de nada também, né? Está amarrado. Que ele vai se matar lá, né? Que ele vai tirar a própria vida, mandar o médico lá tomar remédio para tirar a vida dele. A eutanásia, né? Que é o suicídio autorizado. Não tem outra palavra. Só Deus tem direito de tirar a vida, né, pessoal? Achou uma moça que amava ele do jeito que ele era, estava uma história tão bonita. Ah, não, eu já decidi, não vou viver mais. Como se a gente que decidisse até quando vamos viver, né? Não sei se foi uma história real, se não foi, mas se ele ficasse vivo, foi real, irmão? Já pensou se ele ficasse vivo para conhecer essa cientista aí? Ia poder viver o amor da vida dele. Sempre tem uma saída para deixar o diabo fazer você acreditar que é o fim. Só é o fim quando Deus diz que é o fim. Só é o fim. Não só quando Deus diz que é o fim, mas quando a pessoa desiste, se entrega. Ah, não, é o fim. Aí é o fim mesmo, você não quer saber de lutar. Você não quer saber de se levantar. O Davi foi lutar. O Davi achou a testa, porque Deus mostrou para ele. Deus vai mostrar a testa para você também. Amém? Deus vai mostrar a testa do gigante para você jogar a pedra, para você jogar a palavra, confessar a palavra, declarar o que Deus diz ao seu respeito. Ou Ele vai fazer o sobrenatural. Duas coisas vão acontecer. Ou Ele vai te usar, vai te dar direção para você viver o sobrenatural, ou Ele mesmo vai fazer o sobrenatural. Eu fiz um paralelo de duas histórias. Eu quero finalizar lá no Senaqueribe e no Ezequias. Vai lá para 2 Crônicas... Não, desculpa. 2 Reis 19, por favor. Nós já vamos orar, tá? Prepara já o seu alforge. Prepara já a sua sacola com a sua pedra aí. Nome de Jesus. Já vamos orar. 2 Reis 19, versículo 35 diz aí, ó. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Coloca agora, por favor, o 2 Crônicas 32, 21, que completa essa parte aqui. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes, os varões valentes, e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, aquele que estava todo poderoso, todo grandalhão. Voltou com vergonha de rosto a sua terra, e a entrada na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, os filhos dele, o mataram ali à espada. Você viu que eu fiz um paralelo entre duas histórias. O gigante, Deus mostrou para o Davi a testa, e ele derrubou o gigante. No caso do Ezequias, o Ezequias e o Isaías, que era o profeta da época, entraram em oração e o próprio Deus fez o sobrenatural. Mandou um anjo que destruiu 185.000. Por que eu coloquei os dois versículos? Porque o Reis fala o número de valentes e o Crônicas fala que eram os mais valentes. Então eu tirei uma lição muito importante disso aqui. Ou Deus vai te dar uma direção para derrubar o gigante, ou Ele mesmo vai fazer algo sobrenatural. É igual na saúde. Ou Deus vai te dirigir, colocar um médico na sua vida, ou Ele mesmo pode aí pôr a mão e arrancar tudo que não presta. Missionário costuma dizer que Deus cura pela fé, mas Deus também cura pela ciência, porque Ele é Deus. Mas creia, a solução vai chegar no nome de Jesus. Há uma saída. O inimigo não é absoluto, o inimigo não é invencível. Eu coloquei o título dessa mensagem: meu inimigo invencível? É invencível o inimigo?
Sempre há uma saída para quem é de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Se coloca de pé, vamos orar. Deus vai te dar uma direção do que fazer, um empreendimento, uma conversa que você vai ter com a sua família, uma conversa com o patrão. Eu não sei. Ou ele mesmo vai fazer o sobrenatural. Na vida financeira é a mesma coisa. Eu já contei aqui do rapaz que estava 3 meses devendo aluguel. Missionário que conta esse testemunho, encontrou um amigo. O amigo chamou ele para tomar um café. Ele falou: amigo, eu estou com a situação apertada, não posso me dar esse luxo. Ele falou: não, que eu vou lá, que eu vou pagar o seu café. Pagou o café pro amigo. Lá no restaurante, lá no café, um senhorzinho do nada levanta e vai até ele. E coloca na mesa um cheque com o valor dos 3 aluguéis. Falou: olha, eu senti de Deus de vir nesse restaurante e trazer essa folha de cheque preenchida. E quando eu estava ali, Deus me mostrou você, esse dinheiro é seu. E ele foi e pagou o aluguel que ele estava devendo. Ou Deus vai te dar uma direção para você resolver essa situação, e vai ser para resolver, ou ele mesmo vai fazer o sobrenatural. Põe no seu coração, mas há uma saída no nome de quem? No nome de Jesus. A saída ele vai dar. Para o Davi ele deu a direção. Para o Ezequias ele mandou o anjo e fez o sobrenatural. De alguma forma, da parte de Deus, virá o escape para a glória dele em nome de Jesus. É hoje o dia de derrubar esse gigante. Amém, pessoal? Passa aqui com fé. Empurra mais essas cadeiras aqui, a primeira fileira. Empurra elas para a pessoa tomar um pouco de distância na hora de passar, por favor, tá bom? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Há um bom futuro para você. Há um bom futuro para a sua casa. Há um bom futuro para o seu casamento. Há um bom futuro. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que Deus disse ao seu respeito terá cumprimento. Nenhuma palavra dele falhou. Nenhuma palavra dele vai falhar. Ele é fiel. Ele é poderoso. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Olha para quem estava desanimado, olha para quem estava prostrado, olha para quem estava dando credibilidade às mentiras do diabo, olha para quem estava desanimando, meu Pai, na fé, porque o diabo estava desmerecendo no coração dele, no coração dela, a palavra que o Senhor deu. Jesus, 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 estamos aqui por Ti, para crer em Ti, para confiar em Ti, para colocar nossa fé em Ti, para confiar na sua verdade, na sua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor é poderoso para salvar, nós cremos que o Senhor é poderoso para livrar, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível na nossa vida. Ele é poderoso para fazer o impossível. Creia nele agora, vença a incredulidade, vença o medo, vença a tristeza, vença agora a dúvida, vença agora o desânimo, vença agora em nome de Jesus Cristo e creia que Deus já abriu a porta para você, já trouxe a solução, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus falou ao nosso coração hoje aqui, igreja. Deus ministrou a palavra dele, a vontade dele ao nosso coração. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias sejam dadas a Ti, meu Pai. Há uma saída para quem é de Jesus. Há uma saída para quem é de Jesus. Confie no Senhor em nome de Jesus Cristo. Você vai sair do seu lugar, mas não se esqueça, a pedra que derruba o gigante na obra de Deus, isso, aquela pedra que você trouxe para ofertar também, já traz junto o saquetel. Você vai pegar a pedra, vai jogar no gigante, o saquetel você vai deixar no cesto com a dona Nice, e depois você vai pegar ele de novo lá na porta, igual o mês passado nós fizemos. É o nosso ato de fé agora, em nome de Jesus. Já coloca agora, já faz agora a plantação de fé, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Já segura uma pedra na mão e sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus Cristo. Joga a pedra no gigante,
gigante. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós derrubamos agora esse gigante chamado diabetes, esse gigante chamado câncer, esse gigante chamado nódulo caroço. Derrubamos esse gigante chamado anemia, derrubamos esse gigante chamado pedra na vesícula, derrubamos esse gigante chamado nódulo lá no baço, derrubamos esse gigante chamado miséria, chamado dívida, derrubamos esse gigante chamado revolta, derrubamos esse gigante chamado incredulidade, derrubamos esse gigante chamado pecado, derrubamos esse gigante chamado medo, derrubamos esse gigante agora, toda obra do diabo, esse demônio que age na visão da pessoa, na audição, esse gigante que age na musculatura, que age nos ossos, em nome de Jesus Cristo, agora ele tem que cair por terra. Derrubamos esse gigante agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Não vai prevalecer, não vai ficar de pé na vida dessa pessoa. Esse gigante cai por terra agora, esse gigante cai por terra agora. Acabou, diabo, acabou, diabo, acabou, diabo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Nós derrubamos esse gigante para a glória de Deus, nós derrubamos esse gigante para a glória de Deus. Essa obra do diabo não prevalece mais, não prevalece mais, não fica, não fica, não fica, não fica, não fica. Derrubamos esse gigante para a glória de Deus, derrubamos esse gigante para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Essa obra do diabo não prevalece na sua vida, meu irmão, essa obra do diabo não prevalece na sua vida, minha irmã. Pode orar agora dizendo: acabou Satanás, acabou Satanás, acabou a miséria, acabou a escassez, acabou, acabou, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, 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 todo espírito das trevas, feche os seus olhos e ore agora. Feche os seus olhos e ore agora. Esse espírito de tragédia pode sair agora, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no alto da sua cabeça, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Demônio que age na mente, demônio coloca esse ódio no coração dessa mãe contra um filho, demônio coloca esse ódio no coração do pai contra um filho, demônio coloca um ódio no coração do marido, no coração da esposa. Foi uma coisa boba que aconteceu, mas esse ódio tem crescido, em nome de Jesus. Espírito do ódio, sai daí. Espírito da decepção, da frustração, demônio coloca planos de morte na cabeça dessa pessoa, planos de tirar a vida, em nome de Jesus. Espírito do suicídio, pode sair daí agora, em nome de Jesus Cristo. Demônio faz essa pessoa pensar que é melhor acabar com a vida do que ficar com esse sofrimento. Pode sair daí agora, em nome de Jesus Cristo. Demônio faz a pessoa pensar que ela não é amada, que nada dá certo na vida dela, que é melhor partir. Eu digo: sai daí, espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Sai daí, sai da vida financeira, sai da casa, sai da família, sai do corpo agora, sai doença agora, onde você estiver. O fogo de Deus já te achou, já te identificou, está te queimando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito da ansiedade, a crise de ansiedade, a crise de pânico, esse medo que não deixa a pessoa ter paz no coração, essa angústia maldita, está paralisada essa obra do diabo, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça e diga: sai todo mal, em nome de Jesus Cristo. A promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel, verdadeiro, justo. Relabasuricanta, labassurianta. Relabasuricanta, labá. Relabasuricanta, rebalabalabaturerere. A promessa vai se cumprir para a glória de Deus. A promessa vai se cumprir para a glória de Deus. Deus tem um bom futuro para você, um futuro de paz e não de mal. A Bíblia diz que Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Vai se cumprir, não importa. Não importam quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre, mesmo que
forças para continuar. Ele te renova, Ele te fortalece. Você vai chegar lá. Eu vou esperar. Espere em Deus. Em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim. Ele não desiste. Ele não desiste dos seus filhos. Ele é aleluia. Aleluia. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está. Declare que Deus tem um futuro de paz e não de mal para você. Deus tem um futuro de vitória, de milagre, de resultado, do sobrenatural. Creia agora, mesmo que pareça impossível. O gigante também parecia intransponível. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Minha esperança está. Há um bom futuro para mim. Mesmo que pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Espere por Ele. Confie nele, Ele não falha. Ele não falha, jamais perdeu uma batalha, não vai perder na sua vida. Louve, se alegre, confesse agora que Ele é o Deus da sua salvação. Ele proverá, Ele proverá. Nunca, nunca. Ele é a minha proteção. Ele te protege. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme, não cochila. Oh glória, dentro do meu coração. Então diga em quem está sua esperança. Está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que pareça impossível. Olha aí, vai chegar, hein? Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Aleluia. Há um bom futuro. Mesmo que pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Diga para Jesus que você está esperando nele. Espere por Ele. Ele não chega adiantado, mas também não se atrasa. Espere por Ele. Espere por Ele. Confie nele. Que a vitória é sua no nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão direita lá no alto e diga: aqui está a minha vitória. Assim como Davi levantou a cabeça do gigante diante de todos, eu testemunharei diante de todos a glória de Deus na minha vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Bem forte para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Nós vivemos a era do celular, das câmeras, do vídeo. Antigamente, para tirar uma foto, tinha que esperar o fotógrafo ir na comunidade. Para você era assim? Alguém ouve eu falando isso e diz: quantos anos essa menina tem, né? Uns 50, né? Mas eu sou da época que o fotógrafo ia lá na comunidade, aí todo mundo aproveitava para tirar foto, ele se escondia atrás de um pano preto. Eita nós! Mas hoje nós vivemos na época dos celulares que tem câmera, né? Que fotografa e tudo. Então tira foto. Tira foto do que é hoje. Tira foto do que é agora, filma, faz até um vídeo.
contando quem é você agora, o que está acontecendo agora, o que está tentando te parar agora. Você vai ficar tão feliz daqui a uns dias em poder ver que essa situação já mudou em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, pessoal. Você vai testemunhar, nós vamos passar até aqui na televisão, do dia que você contou triste o que estava acontecendo, e você aqui ao vivo e a cores celebrando a vitória em nome de Jesus. Ontem eu coloquei algo, não sei se você viu o meu status. Eu coloco umas gracinhas das meninas, mas coloco coisa importante também, né? E ontem eu coloquei no status um vídeo. Eu lembro que quando senta um pouco, né? Pode sentar. Se bem que vocês ficam com todos sentados, eu que fico em pé aqui, não dá para aguentar, né? Eu ontem coloquei um vídeo lá no meu status, quando eu estava em Capão Bonito. Quando eu cheguei em Capão Bonito, sabe quando você chega e, como diz, né, a bomba fica na sua mão, né? Você chega e recebe, tô a bomba. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu descobri que o salão da igreja estava com problemas estruturais. E aí eu tinha que, né, tirar o povo de lá, porque daí se você não sabe, você está inocente. Mas e se você sabe, reunindo pessoas num local que você sabe que está perigoso? E aí, pessoal, a gente começa a procurar salão e não tinha salão na cidade, não tinha salão, procura, não tem salão. Começamos a orar a Deus, né, para conseguir um salão. Até desocupei uma parte do salão para evitar qualquer coisa. E foi uma batalha espiritual. Quando nós, não é nem que encontramos, eu passei em frente de um local e estava com aquelas, tudo madeira fechada assim, porque eles estavam construindo o salão. Eu falei, meu Deus, mas o negócio é meio urgente, Senhor, né? Como que eu vou pegar um salão que... Mesmo assim, eu perguntei para o rapaz lá da frente, o seu Cristiano, né? Trabalha até hoje, ele está lá com o comércio dele. É do senhor? Ele falou, não, é do seu Marcelo ali que é gerente lá da Camargo, né? Lá em Capão. Aí eu fui lá, converso com ele, que é gente boa. Nossa, mas gente da melhor qualidade mesmo. Cheguei lá, conversei com ele, ele falou, pastor, a senhora não sabe, é servo de Deus também. Eu falei para Deus que eu queria alugar esse salão para uma igreja. As cores de Deus são lindas, pessoal. Deus é demais. Aí eu falei, seu Marcelo, mas nosso escritório é no Rio, às vezes dá uma demorada com tudo. Falei, eu espero, não tem problema. Até ele esperar o processo da igreja, e nós esperamos ele terminar, porque quando eu vi o salão, só tinha 2 paredes, não tinha piso, era chão. Aí nessa espera, Deus segurou, foi um rapaz lá, pegou lá o irmão Itamar, que vai entender, fez uma amarração, né? Não é amarração para o amor, não, foi amarração para segurar o salão mesmo. Colocou lá um negócio na coluna, né? Para amarrar, para segurar lá, para dar uma segurada, para manter a gente em segurança. Enquanto isso, o seu Marcelo acelerou. Ele falou, pastor, ia demorar mais tempo, mas já que é para vocês, eu vou acelerar. E Deus fez a obra, pessoal. Acelerou. Ele falou, eu ia fazer desse jeito, mas já que vai ser para a igreja, já vou deixar prontinho para a igreja. Colocou do bom e do melhor nos banheiros, na iluminação, tudo lindo, tudo perfeito. E a cada evolução nós íamos lá e orávamos. E eu fiz alguns vídeos, eu tenho fotos do salão praticamente sem nada, com madeiras assim para segurar, né, o teto e tudo, coisa linda. Vai lá na igreja de Capão Bonito hoje. Toda vez que eu entro lá, eu falei, oh Deus, isso é resposta da nossa oração. Quantas vezes eu pegava os obreiros e ia lá na frente, a gente estendia a mão. É tão gostoso você ver o resultado da sua oração. Então não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de crer. É igual, às vezes eu brinco com a Radassa quando a Elinha tá muito agitada, quer brincar toda hora. Eu falei, vai lá, viva o seu sonho. Olhe para o seu sonho e se alegre, porque ela orou tanto por isso. Esses dias a gente estava andando na rua, e aí estava nós 4 de mão dada. Aí ela falou, ai mãe, era o meu sonho isso aqui, andar os 4 de mão dada na rua. Falei, é tão gostoso quando a gente está vivendo o nosso sonho. Então não desista. Eu falei domingo passado, o problema das pessoas é que elas desistem de sonhar e depois fica com inveja de quem está vivendo os sonhos. Não desista do seu sonho. Sonhe e ore, batalhe por aquilo que Deus tem para você. Não deixe o diabo te desanimar, não. Amém, Jesus? Tá difícil, mas vai passar, como canta o levita ali, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você de casa, você da igreja também. Quarta-feira, pessoal, tem que entrar no nosso coraçãozinho com muito amor. Quarta-feira é dia de batalhar por aqueles que nós amamos. Muitos não estão na fé ainda. Muitos não reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. Você tem que estar aqui.
3 horários para facilitar a vida de todo mundo, 8 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite. Escolhe um horário desse e vem. Nós estamos num propósito pedindo a Deus para mudar a história da nossa família. Eu dou um encarte como esse aqui e a pessoa escreve a história que pode ser triste agora, mas Deus vai mudar essa história, a história da sua família. Então vem, você que está aqui na igreja, você que está em casa, quarta-feira agora, não deixe de vir. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se tem uma coisa que me deixa triste é quando eu falo uma coisa, aí chego no dia, cadê? Ninguém vê, ninguém ouviu, mas será que é tão difícil assim? Não pode ser difícil assim. Vem, ouve a voz da sua pastora lhe convidando. Quarta-feira, vem antes do trabalho, 8 da manhã, vem. Teve uma pessoa esses dias que falou, pastor, eu mudei meu horário do almoço só para vir no culto das 2. Deus vê esse esforço. Vem de noite, mas eu chego cansado do trabalho, irmão. Cansaço é uma coisa que a gente vai ter para a vida toda. Então, um dia mais, um dia menos, de sexta para sábado, a minha pequena, graças a Deus, nenhuma das duas deram trabalho para dormir à noite. Mas sempre tem as suas eventualidades, né? E de sexta para sábado ela decidiu que ela tinha que fazer um turno da noite aí, andando no corredor, e brava, porque a irmã dela não queria acordar para ficar com ela. Aí eu tive que ficar, né? Ela ia para lá, vinha para cá, agoniada, e custou dormir na madrugada. Aí quando foi durante o dia ontem, eu tinha as coisas para fazer e acabei indo dormir tarde. Eu falei pro meu esposo, nossa, mas eu estou indo dormir tarde, não dormi direito à noite. Eu falei, mas sono, você nunca consegue repor sono. Por mais que você durma o dia inteiro, aí você está com sono de novo. Eu falei, então Deus vai dar o descanso, né? Glória a Deus. Estamos nós aqui, acordei cedo hoje de novo, estou viva, amém? Então, sono e cansaço não mata ninguém. É só você separar um tempo depois e vai recarregar as baterias. Vem no culto da noite, então, quem trabalha o dia todo, mas vem batalhar pela família. Nós precisamos povoar o céu, não só encher essa igreja, mas povoar o céu no nome de Jesus Cristo. Esse lugar vazio aí do lado é de alguém da sua família. Põe a mão, nós estamos fazendo isso na quarta-feira. Põe a mão nessa cadeira, isso aqui, ó, é de fulano, é de ciclano. Fala o nome da pessoa, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vai ser especial. O Luiz sempre coloca na tela aí também os dados da igreja para você fazer oferta. Faz a sua oferta de fé, planta com amor, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Se você é da nossa igreja, você pode enviar o dízimo também via Pix, tá? A chave Pix aí que é o e-mail. E pode mandar o comprovante pelo número de telefone, que é o meu número aí, no nome de Jesus. Eu vou fazer a oração por lá, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. De noite tem culto, vem louvar a Deus às 18 horas, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Glória a Deus.